Bom, acho que conquistei o Paulista, né? Mas estou muito feliz por essa conquista mas eu ainda tenho muitos objetivos com essa camisa, eu ainda tenho muitos objetivos pessoais também para conquistar, que o meu desempenho aqui no clube vão me levar até eles, então foi uma conquista muito importante para nós, uma conquista muito importante para o clube, por tudo que passou nesses últimos anos aí, e voltar a vencer, né? E a gente conseguir colocar o Corinthians onde ele merece, que é estar sempre vencendo as competições. Mas eu sou um cara ambicioso, então se a gente iniciou ganhando, eu quero terminar o ano ganhando também. Então isso me dá mais confiança e cada vez mais ambição para que eu possa querer cada vez mais conquistar com essa camisa. É um título muito importante e que seja o primeiro de muitos aqui. Então foi uma meta pessoal para esse ano, né? E assim como entre outras, e espero que eu conquiste todas elas também. Hugo, Gabriel Braga, Agência Timão, boa tarde. Parabéns pelo título. Eu queria saber se o Félix já fez o Pix para você. Não, ainda não fez não, mas se ele vier por aqui, vocês podem mandar ele fazer, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver ele é cobrar o Pix dele. Boa tarde, Hugo. Léo Rodrigues, da Rádio Coringão. Queria saber o que passou na sua cabeça ali no momento do pênalti, quando o juiz marcou o pênalti, na hora que o Rafael Veiga foi bater, e também depois do pênalti, né, que a gente viu que os companheiros ali estavam comemorando, e você falou, atenção lá que é escanteio. Então, o que passou na sua cabeça aí, durante o pênalti, depois que você pegou? Obrigado. Na verdade, eu tentei ficar o mais concentrado possível para me isolar ali daquela confusão que estava com a arbitragem, cartão, se era cartão, se não era. Então, eu quis me isolar daquilo ali, daquela confusão, para que eu pudesse me concentrar. E no pênalti é um momento que eu me sinto muito tranquilo, justamente porque eu quero respirar e lembrar daquilo que eu estudei. Então foi isso que eu fiz e fui feliz em acertar o canto ali. Queria aqui publicamente, como já fiz antes, nessas últimas 48 horas, agradecer ao Marcelo e ao Luizão, que são meus treinadores de goleiro, principalmente ali ao Marcelo nessa parte, porque a gente passa normalmente todo jogo, a gente vê os vídeos, a gente estuda o adversário, a gente vê o que tem que ver, então mas para esse jogo especial a gente ficou boa parte da tarde ali estudando situações de pênalti, e o Veiga é um cara que era muito difícil de estudar, então eu tenho que agradecer muito ao Marcelo e ao pessoal da análise por terem me ajudado, e eu fui feliz em fazer a defesa ali. Hugo aqui. Gustavo Fortes, BTB Esportes. Parabéns pelo título, pela defesa. O Corinthians tem grandes goleiros como ídolos, Cássio, Ronaldo Giovanelli, e você com 50 partidas já está nas graças do torcedor, tem uma relação muito próxima com o torcedor. Como que você pensa, como que você guarda o seu coração para fazer história com essa camisa, para continuar fazendo história com a camisa do Corinthians? Eu, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, né, na minha visão e na minha vida, eu sempre lutei no futebol para fazer história, né? E o Corinthians me deu a oportunidade de vestir essa camisa, eu cheguei aqui para fazer história. Então, respeitando a história de todos que passaram aqui, respeitando a história de todos os ídolos que o clube tem, e eu quero só construir a minha história. E o título de ontem me dá cada vez mais ambição, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de vencer também na minha carreira, vencer títulos, mas o que eu vivi nessa quinta-feira foi algo extraordinário. E, bom, eu quero viver isso quantas vezes for preciso, quantas vezes der, quantas vezes eu puder, porque vencer com essa camisa aqui é algo sobrenatural que eu realmente não consigo te explicar a sensação que eu estava sentindo naquele momento. Então, como falei, sou um cara ambicioso e eu quero continuar fazendo a minha história para que um dia, se Deus quiser, eu possa também me colocar nessa prateleira aí. Hugo, tudo bem? Bom dia. Parabéns pelo título inicialmente. No fim do ano passado, o vestiário do Corinthians, o elenco, estava muito conectado nas premiações de Campeonato Brasileiro. Quando a gente ia entrevistar, vocês falavam muito em estar fechados para conquistar um título. E esse ano a gente sabe que tiveram alguns
alguns problemas. O próprio Emiliano falou isso, que depois do jogo contra o Barcelona, vocês se fecharam, entraram e se reconectaram para aquele momento semelhante ao ano passado, ao fim do ano passado, onde estava todo mundo fechado, focado e conectado nisso. Você é uma das lideranças, você é um cara respeitado no grupo. Qual foi o seu papel? Você teve um papel essencial nessa reconexão do grupo, depois dos atritos que tiveram, para voltar e se fechar e conquistar esse título? Qual foi o seu papel? E se você pudesse agora, que foi campeão, contar um pouquinho desses bastidores, né? Como o elenco falou, vamos deixar esses atritos de lado e como vamos se reconectar novamente para conquistar o título? Bom, para ser sincero, esses atritos, né, que, como você citou, nunca desconectaram a gente, né? A gente sabia desde o início, na verdade, para mim, no futebol, o que é mais difícil dentro de um elenco é você construir uma união, é você construir um ambiente que não tenha ego, um ambiente que não tenha que ninguém quer ser melhor que ninguém, um ambiente que a gente coloca o grupo acima do pessoal. E no futebol não é fácil você construir isso. E aqui a gente tem esse ambiente, né? E, bom, atrito e briga, desavença, discussão, essas coisas, problemas, vão ter em todos os lugares. Tem na minha família, com a minha mãe que me criou a vida inteira, com a minha irmã, que é minha irmã a vida inteira. Então, com meus companheiros de clube eu vou ter também. Cabe a gente ter maturidade suficiente para resolver as coisas, resolver os problemas aqui dentro, né? Sem sair daqui, da melhor forma possível, porque na hora que apertar o calo é a gente que vai sofrer, mas na hora também que as coisas começarem a acontecer como foi na quinta-feira, é a gente que vai colher o fruto. Então, eu acredito que esses atritos em nenhum momento desconectaram a gente soube lidar com eles, a gente soube resolvê-los. E, bom, não só o meu papel, mas acho que o papel de todas as lideranças, todos os caras mais experientes ali do nosso elenco, foi simplesmente entender que é normal discutir, é normal ter um atrito, é normal ter um problema, mas a gente vai entender como que a gente pode resolver isso da melhor forma, e foi isso que a gente fez. Hugo, aqui no fundo, sua esquerda. Boa tarde, meu nome é Iago Rudá, eu sou repórter do GE. Minha pergunta é sobre o Brasileirão que está batendo na porta, né? No ano passado, o Corinthians arrancou, teve aquelas 9 vitórias seguidas, até motivado ali pela necessidade de ir para a Copa do Brasil, Libertadores, tudo mais. Agora é um cenário diferente, né? O Corinthians entra como campeão paulista, os outros adversários vão ver vocês de uma outra forma, né? Minha pergunta é até onde o Corinthians pode chegar nesse Campeonato Brasileiro, que a gente vê que está cada vez mais disputado, cada vez mais difícil, com mais investimento também, até onde o Corinthians pode chegar no Brasileirão? Obrigado. Na verdade, eu só vou discordar de você de uma coisa. A necessidade do ano passado não era Copa do Brasil e Libertadores, era não cair. Mas a gente conquistou a Copa do Brasil, uma pré-Libertadores pela qualidade da nossa equipe. Mas eu acho que, principalmente nessa sequência que a gente teve no final do ano passado, também nesse início de temporada, principalmente no Brasileiro, a gente tem conseguido demonstrar o que a nossa equipe é capaz de fazer dentro de campo, né? E ano passado nós enfrentamos várias equipes do Campeonato Brasileiro de altíssima qualidade, onde nós fomos protagonistas, sendo em casa ou fora de casa. E é só a gente achar esse caminho, né? Já estamos achando de volta. É um time que está cada vez mais fechado, cada vez mais entendido daquilo que o treinador está pedindo. Então, isso torna a nossa vida mais fácil dentro de campo, porque qualidade a gente tem muita. É só você ver, acredito, do gol ao ataque. A gente tem um elenco de altíssimo nível. Se vê pela seleção aí do Campeonato Paulista agora, se vê pelos prêmios do Campeonato Brasileiro no passado. Então, a gente tem um elenco de muita qualidade, temos jogadores de muita qualidade, que a gente conseguindo tirar o melhor de cada um, a gente consegue chegar muito longe. É óbvio que a gente vai brigar por título, que é o que a gente quer, e porque nós somos o Corinthians, então qualquer competição que a gente entre, a gente vai pensar em título, e essa é a nossa meta, pensar lá na frente, para que a gente possa brigar lá em cima. Hugo, aqui no fundo, Matheus Pojoli, Portal Meu Timão, parabéns pelo título. Você falou sobre um ambiente bom e eu queria te perguntar sobre o seu reserva, o Donelli. No ano passado, quando saem 2 goleiros do Corinthians, o Donelli assume a meta por alguns jogos, você chega e se torna o titular. Nesse ano, vocês dois foram campeões tendo boas atuações, né? O Donelli no começo da temporada e você terminando, até pegando os pênaltis, sendo campeão.
que você passa para o Matheus Donelli, os conselhos que você passa para ele, você como um goleiro já experiente, para que ele não deixe a peteca cair e também conquiste seu espaço no Corinthians futuramente? Na verdade, eu preciso aprender muito com o Donelli, né, cara? O Donelli tem 15 anos de Corinthians, ele sabe exatamente o que é esse clube, ele sabe exatamente o que é viver esse clube, ele sabe qual é a identidade desse clube. Então, primeiramente eu que precisei e preciso muito aprender com ele todos os dias. E, cara, não só ele, mas como o Longo, como o Cauê, o Cadu. Então, o nosso nível de treinamento é muito alto, né? Com o Marcelão, com o Luizão. E se vê pelas atuações do Dona, todos os jogos que entrou foi muito bem, todos os jogos que precisou dele, ele deu conta do recado. Não vai ser diferente daqui para frente. Nós temos muitos jogos durante o ano, óbvio que eu quero jogar todos, mas em algum momento pode acontecer de eu não jogar. E ele está pronto, né? Porque treina da melhor forma possível, porque se empenha da melhor forma possível. Se eu sou bom e se eu desempenho um bom trabalho, é porque eu sei que se eu der brecha, ele vai passar por cima, o Longo vai passar por cima. Então isso eleva o nosso nível de trabalho. Então eu só tenho a agradecer a eles todos os dias, só tenho a agradecer o nível de treinamento, agradecer o nível de entrega que a gente tem dentro de campo, e tudo isso de uma forma muito saudável, que a gente é muito amigo assim. Então eu sou literalmente grato a esses caras, porque eles elevam o meu nível cada dia que passa, e eu só tenho a agradecer a eles. Hugo, Eric Jefferson da Identidade Corintiana, parabéns pelo primeiro de muitos títulos aqui com essa camisa do Corinthians. O Corinthians cometeu 3 pênaltis nesse Campeonato Paulista. Você pegou os 3. Não sei se você já sabia disso. Eu não preciso. Sei, como que não? Eu não preciso nem te perguntar. Eu não preciso nem te perguntar qual que é o mais especial. Acho que imagino, todo mundo aqui imagina. E depois que você defende o pênalti ali, todo mundo viu que você estava concentrado. O Horizontino, não, mentira. Todo mundo viu que você estava bem concentrado, pedindo para a rapaziada concentrar. Mas eu queria que você voltasse na lembrança agora do Hugo Souza, nos momentos finais da Neoquímica Arena. Literalmente do seu lado, partindo do setor norte e ecoando para a Neoquímica Arena, aquela festa, foguetório, sinalizador, tudo. Volta um pouquinho nesse momento e compartilha com a gente o que estava passando na cabeça do Hugo Souza, faltando segundos, minutos para conquistar seu primeiro título. Eu já ouvi falar que torcida não ganha jogo e nem título. Será que é por aí? É mais ou menos essa linha. Cara, na verdade, eu estava muito concentrado no jogo, né? E tanto que logo em seguida do pênalti ali eu não estava nem pensando em comemorar, só estava pensando em marcar o escanteio logo para a gente não sofrer o gol logo em seguida. E eu estava muito concentrado no jogo, queria muito vencer, e o juizão estava protelando, prolongando ali, né? Que se não me engano ele deu 10 de acréscimo, pelo menos foi o que apareceu no estádio lá, e o jogo acabou com 16 mais. Então eu estava muito concentrado, porque um jogo como aquele, a dificuldade que era, a qualquer momento as coisas podem mudar. Então eu estava muito concentrado. E aí quando eu comecei a ver aquelas luzes ali do estádio, todo mundo acendendo os sinalizadores e o estádio já na loucura, só passava pela minha cabeça, cara, esse jogo precisa acabar logo, que eu preciso comemorar com essa torcida, eu preciso sentir isso aqui sem estar me preocupando em não tomar gol. Só sentir essa sensação, essa emoção. E cara, a única frase que passava pela minha cabeça era: isso aqui é Corinthians. Sinalizador, bomba, fogo, e essa parada mesmo, tá ligado? Isso aqui não tem nada que explique melhor nossa torcida em forma de ação, de ato, do que foi nessa Neoquímica Arena na quinta-feira, nessa final de Campeonato Paulista. Recorde de público, né? Nunca tivemos um público tão grande na Neoquímica Arena quando tivemos agora. Então a frase que passava pela minha cabeça é essa: isso aqui é Corinthians. Hugo Souza aqui, Casal Coringão Podcast. Primeiramente, obrigado por esse título. A Fiel agradece demais vocês, principalmente você, porque ganhar desses caras, pra gente a semana fica melhor, o busão lotado fica melhor. E eu queria saber de você ali, quando aconteceu o pênalti, o que passou na sua cabeça ali, a concentração, o que você pensou com aquele mar negro atrás de você? Como é que foi ali? Você estudou já o Veiga? Você já tinha noção que seria ele ali? Porque eu lembro que o Estevão pega a bola primeiro,
Se você teve aquela noção, aí depois troca pro Veiga, ele oferece pro Vitor Roque. Como é que passou na tua cabeça naquele momento ali? E mais uma vez, obrigado, cara, porque ganhar desses caras é a melhor Copa do Mundo, não tem explicação. Obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, como eu falei antes, né, no momento do pênalti ali, eu só tentei me isolar e lembrar do que eu estudei, independente de quem fosse bater. Eu sabia quem seriam a probabilidade dos batedores ali, e quem pegasse na bola para bater, eu sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Então, independente se fosse o Estevam, se fosse o Veiga, se fosse o Vitor Roque, eu sabia exatamente o que eu ia fazer com cada um deles. Então, isso é sinal de muito estudo. Se eu fosse pegar, não sei. Peguei, graças a Deus. Mas eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Então, eu estava muito concentrado para lembrar daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu estudei. E o Veiga, eu tenho bom, é um adversário, mas a gente também tem que ser justo. É um especialista em cobrança de pênalti. Ele tem mais de 85%, se não me engano, 83%, 84%, perdão, de acerto em cobrança de pênalti. É um cara que bate pênalti dos dois lados, bate pênalti no meio. E foi o cara mais difícil que eu já estudei na minha carreira, assim, para defender. E quando ele pegou na bola, eu ainda tinha um certo receio do que fazer. Eu falei, não, mas eu vou pelo que eu estudei ali. E graças a Deus deu certo, eu fui muito feliz, fiz a defesa e a gente foi campeão. E para mim, que sou goleiro, eu não poderia imaginar ou pensar num roteiro melhor do que esse, né? 0-0, defender um pênalti no segundo tempo, garantindo o título. Então, tá aí, tá feito, tá na história. Cara, ganhar deles é a melhor coisa que tem, né? Eu, graças a Deus, tenho aqui no Corinthians 4 jogos, são 2 empates e 2 vitórias, né? Então, no Flamengo também, quando eu estava jogando em campo contra eles, eu também não tinha perdido. Então, graças a Deus, eu tenho sorte contra eles e espero que essa sorte se perpetue. Hugo, aqui, por favor, Caio Capato, TV Bandeirantes, Band Esportes. Eu queria te fazer uma pergunta que ainda não foi feita com relação à Copa do Mundo. É claro que a gente está falando desse título paulista, mas quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente tem boas lembranças no futebol brasileiro sobre pênaltis. E você é um cara que tem 45% dos pênaltis contra você no Corinthians, ou para fora, ou você defendendo. Isso é uma média absolutamente impressionante. Você tem Bento, Ederson, Alisson, o Everton, outros goleiros concorrendo. O que você pensa sobre seleção brasileira? O que você ainda pode fazer para estar nessa lista da Copa do Mundo? Obrigado. Cara, a Copa do Mundo é um sonho para todo jogador de futebol, né? Óbvio. E é claro que eu acredito muito que meu trabalho aqui no Corinthians vai me deixar cada vez mais próximo da seleção brasileira, porque tudo aqui é relevante demais, tudo aqui é muito grande e não é fácil vestir essa camisa, não é qualquer um aqui que chega e faz história. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. O que eu preciso fazer é continuar trabalhando da melhor forma possível, me empenhando, abrindo mão, junto das pessoas que eu amo, junto das pessoas que vão agregar na minha vida, para que eu possa, se Deus quiser, realizar esse sonho de estar numa Copa do Mundo. A concorrência é grande, de altíssima qualidade, mas eu acredito muito em Deus, acredito muito no potencial que Ele me deu, acredito que eu sendo melhor do que eu mesmo cada dia que passa, se Deus quiser eu vou conseguir estar lá. Obrigado, Hugo.